suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Oi, gente, bom dia a todos, bom dia a quem está aqui presencialmente, a quem está online. Vamos começar mais um dia de curso, né? O nosso segundo dia de curso. Eu vou estar apresentando para vocês agora aqui a professora Luciana Guilherme. Deixa eu só ver a temática, negócios no entorno digital. Então, professora Luciana Lima Guilherme, doutora em políticas públicas, estratégia e desenvolvimento, né? Mestre em administração, vou falar tudo o seu currículo, tá, professora? E mestre em administração e graduada em administração de empresas também. É professora do mestrado profissional em gestão da economia criativa e pesquisadora vinculada ao Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento e Território na SPM Rio. Consultora em economia criativa, desenvolvimento em políticas públicas de cultura, atuou como consultora do Ministério da Cultura de Cabo Verde em 2014, nossa, que maravilhoso, né? E como consultora do Programa Indicativo Plurianual da Cooperação PALOP e Timor-Leste, é isso mesmo? Com a União Europeia, entre 2015 e 2016. Foi diretora de empreendedorismo, gestão e inovação da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil de 2011 a 2013. Então, peço a vocês todos que estão aqui prestigiando a professora que realmente, ao final, possam fazer suas perguntas, né, suas indagações, fiquem à vontade. A professora vai começar e vai dar todo o banho de conhecimento, expertise da área já de anos nessa temática, né? A gente realmente vai se banhar aqui com bastante informação interessante. Espero que vocês todos gostem muito. Tá bem? Bom dia a todos. Raquel Gomes, gente. Peraí, deixa eu me apresentar, porque ontem eu não pude vir, mas estou aqui hoje. Eu sou Raquel Gomes, sou designer de formação. Estou terminando o mestrado na área também de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, pelo FRJ. Eu atuo no Senai CETICT, que é uma unidade muito importante voltada para a área de tecnologia têxtil e de confecção. Trabalha também com bioeconomia, então eu atuo especialmente na unidade que fica dentro do Parque Tecnológico da UFRJ.
o núcleo que eu atuo também na área de sustentabilidade e economia circular, dentro do setor de inteligência competitiva e propriedade intelectual. Mas no final do curso eu vou falando um pouquinho, é bem interessante, é bem legal. Mas agora eu vou dar a palavra para a professora, para a gente não passar o tempo. Gente, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela presença de quem está aqui e de quem está no Zoom assistindo nesse momento. Tá. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a Raquel, querida Raquel, por ter me convidado, né, a estar presente nesse momento. Pode colocar no modelo a apresentação, por favor? A minha trajetória em economia criativa já é de um tempo, né? Eu já venho estudando essa temática desde 2008, mais ou menos. Antes era economia da cultura, as discussões estavam em torno da economia da cultura, e, para mim, né, a temática chega em 2008, 2009, ainda que a economia criativa já seja objeto de discussão desde o final ali do século XX, né, quando a gente chega em 94, quando a Austrália lança um manifesto chamado Nação Criativa. Naquele momento, a Austrália elege a criatividade como vetor de desenvolvimento e como eixo central de suas políticas públicas, né? O Paul Keating, que era o primeiro-ministro australiano na época, dizia que uma política cultural é uma política econômica. Então, isso é muito interessante, porque a cultura transversal a diversos setores, a cultura sendo pensada dentro de um processo de desenvolvimento mais amplo. E a criatividade, né, como dizia Celso Furtado, nosso economista, a criatividade como a invenção da cultura, né? A cultura é esse sistema de valores simbólicos, esse olhar que a gente tem diante do mundo, e dependendo de como ela é estimulada, de como ela é concebida, de como as políticas públicas desenvolvem e permitem que essa cultura se expanda, né? Lógico que a cultura, mesmo em ambientes autoritários e repressivos, ela está lá sempre, né? Onde tem gente, onde tem humano, tem cultura. Mas, quando a gente pensa numa ambiência favorável, que uma ambiência de liberdade, de ampliação das liberdades, é um espaço que realmente a gente tem condição de criar cada vez mais, porque a criatividade é um insumo infinito, né? Quanto mais se cria, mais criaremos. Quanto mais se trabalha a criatividade, mais ela se multiplica. Então, a gente, a parte de uma economia limpa na sua matéria-prima, né? Porque a gente está falando de um elemento intangível, de um elemento, de um aspecto, de uma característica humana, né? Ainda que a gente fale de economia criativa, a gente sabe que a criatividade é de todos os setores, né? Tanto que o conceito é muito debatido em conta disso, porque uma vez um aluno falou assim para mim: e na siderurgia não precisa de criatividade? Eu falei: precisa, precisa. Na sua casa você precisa de criatividade, pensar o desenvolvimento urbano, pensar a indústria tradicional, mas quando a gente está falando dessa economia criativa, a gente está falando que a criatividade é elemento principal, é valor agregado, é o que realmente vai gerar um diferencial, uma entrega diferente nesse bem, nesse serviço, naquilo que está sendo produzido. Então, quando vocês me chamaram, né, para falar de economia criativa no ambiente digital, eu digo assim, o ambiente digital é uma expansão do físico, né? Eu lembro que, logo que vem essa revolução digital, nos anos 90, se falava assim, o real e o virtual, né? Alguns talvez não se lembrem, que são mais jovenzinhos, mas havia esse contraponto, o mundo real e o mundo virtual. Hoje já não se fala mais nisso, o mundo virtual é um mundo real também, né? Mas é um mundo real que foi expandido através das tecnologias digitais. Só que a gente sai daquele lugar passivo da web 1.0 e a gente entra na 2.0, 3.0, enfim, né? A gente não sabe onde é que vai parar, mas hoje a gente tem um espaço de interação, de coprodução, de construção coletiva que é muito mais amplo, né? Então, falar dessa economia criativa dentro desse ambiente, na verdade, é expandir esse físico para uma dimensão onde a gente ultrapassa fronteiras, onde a gente pode se comunicar com o mundo inteiro, né? A gente não fica mais tão limitado a essa delimitação geográfica que enfim, que a lei continua existindo, continua fazendo parte de uma forma mais direta da nossa vida, mas agora a gente tem várias camadas de relações, de contatos, de possibilidades de desenvolvimento de negócios, empreendimentos, soluções, né? E as inovações, que eu digo que não são só digitais, mas são sociais também,
né? Às vezes a gente fica, sempre que a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em digital. Muita gente associa a palavra tecnologia digital, mas a tecnologia, a origem etimológica dela tem a ver com técnica, né? Tem a ver com aquilo, com a prática, com soluções que são criadas e pode ser no físico, no virtual, no digital, né? Enfim, são várias questões. Então, pode passar, por favor? Ou eu que passo? Ah, está aqui, desculpa. Está aqui, vou passar, então. Então, assim, quando a Raquel me chamou, falou assim, professora, olha, me passou o curso todo, achei super interessante, acho que é um curso muito rico, e é muito importante, realmente, quem trabalha com propriedade intelectual, ter essa compreensão, né, desse universo no sentido mais amplo, né? Não adianta a gente pensar na legislação ou nas ferramentas se a gente não tiver uma compreensão também dos contextos onde essas legislações e essas ferramentas estão aplicadas. Então, fiquei feliz de poder estar fazendo essa introdução, né? Porque é um bate-papo que a gente vai ter aqui de 1 hora, falando um pouco dessas indústrias criativas e classe criativa. São esses tópicos que estão na ementa de vocês, né, da nossa conversa de hoje. Então, pode passar. Ah, sou eu que vou passar, gente. Desculpa, pessoa louca. Bom, o conceito, de qualquer forma, eu já comecei a falar um pouquinho desse conceito. Eu acho que talvez teria sido mais assertivo se eu tivesse colocado conceitos, né? Economia criativa é um conceito em disputa, é um conceito que ele nasce ali na Austrália, né? Como eu falei para vocês, lá em 94, depois, em 97, no Reino Unido, também há uma expansão desse conceito a partir de políticas públicas que são implementadas, né, no Reino Unido, o que é, na verdade, esses 2 países passaram a ser referência nessa inauguração de políticas públicas dessa economia criativa, mas quando a gente pensa em mundo, e quando a gente pensa nas diferentes realidades do mundo, e das diferentes características históricas, culturais, sociais, econômicas, ambientais dos países, um conceito é só um ponto de partida, né? Então, assim, existem várias discussões, eu trouxe algumas para vocês, né? Como na minha apresentação, né? Eu faço parte de um mestrado, né? A gente passa 2 anos falando de economia criativa, então eu estou fazendo aqui o suprassumo do resumo das questões principais que afetam essa temática. Então, eu trouxe algumas palavras-chave, né? A gente não vai ficar aqui, não é momento de textão, né? É momento da gente conversar e mergulhar um pouco naqueles pontos que são mais importantes. Então, a cultura, eu já comecei falando, a cultura é a base, né, dessa economia, que é uma economia do intangível, é uma economia de serviços, principalmente, ainda que tenha produtos tangíveis também gerados por essa economia, porque quando a gente fala de moda, a moda, né, se constitui num produto tangível, mas o que gera valor agregado é a criação associada à moda, né? Então, a cultura é a base. A cultura é a base de setores, e aí é um outro ponto importante. Tem gente que chama a economia criativa de setor, né? Fala assim, o setor da economia criativa. Não é um setor, né? Na verdade, é um campo econômico. É um campo porque tem setores muito diferentes. Imaginem vocês que têm artesanato e jogos digitais. Então, assim, não dá para a gente dizer que jogos digitais é a mesma coisa que artesanato, não é um setor, né? São setores que têm como base a cultura. São setores que, em alguns casos, no caso dos setores culturais e artísticos, propriamente ditos, a cultura está na sua essência, e outros setores, quando a gente pensa em criações funcionais, em tecnologias aplicadas, eles bebem dessa cultura, eles se alimentam dessa cultura. Então, a cultura passa a ser a base do conteúdo, do olhar para o mundo e daquilo que vai ser expressado, por exemplo, num artefato de decoração que um designer de interiores ou que alguém resolve produzir. Então, a gente tem alguns setores que produzem produtos em si mesmos, né, relacionados àquela produção, àquela criação daquele profissional criativo, mas existem setores criativos que se relacionam com uma indústria tradicional. E aí, nessa indústria tradicional, a gente tem, na indústria automobilística, o design de um carro. Então, assim, você pensar
O design ele está presente no automóvel, né? Ele está presente nos notebooks que a gente tem, nos celulares, mas quando eu falo de música, eu já estou falando de uma outra vertente, né? Eu estou falando de um produto criativo, autoral, né? Que caminha de um outro modo. Então, a cultura ela passa a ser a base, e como eu tinha falado antes, a criatividade é essa invenção da cultura, né? A criatividade ela nasce desse lugar da cultura, desse olhar que a cultura constrói, que nós construímos, né? Porque é uma outra questão. Cultura não é uma dimensão estática. Cultura não é estanque, né? A cada dia ela se transforma. Mesmo quando a gente fala de comunidades tradicionais, né? A gente vai falar de celebrações tradicionais, de tradições. Eu conheci uma pesquisadora baiana que ela falava assim: cultura, tradição é inovação, né? Às vezes você fala assim, pô, tradição não é uma coisa antiga, não é uma coisa ultrapassada, mas o quanto os povos indígenas nos ensinam, né? O quanto de inovação vem da floresta, o quanto de inovação vem de práticas seculares, né? E que muitas vezes a gente, infelizmente, né, o Ocidente, né, tem esquecido isso. Então, a gente pode ser inovador, não é fazer a mesma coisa, porque a cultura ela se transforma, mas se alimentar, estabelecer trocas, reconhecer, preservar, né? E o Brasil tem essa potência, né? A gente tem. A gente pensa em Brasil, na nossa diversidade cultural, a gente tem uma riqueza fundamental. A gente tem uma pluralidade de culturas no Brasil, né? Eu lembro muito de um amigo meu, e que foi uma época morar na Áustria, e ele foi fazer um curso de alemão lá, não sabia falar alemão, e aí a professora mostrava umas fotinhas assim de pessoas, né, com roupinhas assim diferentes, assim, tinha um cara que olhava os alunos, ele é da onde? Aí os alunos falavam, ele é árabe. Aí ele falou, ele é brasileiro. Aí aparecia uma pessoa, um asiático, sei lá, ele é da onde? Aí todo mundo dizia japonês, ele é brasileiro. E ele ficou, bom, ele estava tirando uma onda com a professora. Mas, na verdade, nós temos todos esses povos aqui no Brasil. Desde os povos originários, né, aos povos escravizados que vieram para cá, aos povos europeus, aos povos asiáticos, enfim. A nossa diversidade é a nossa riqueza, né? E é uma perda de tempo quando a gente tem resistência a isso, né? Eu digo que é um desserviço à nossa cultura e à nossa criatividade, porque a criatividade é essa invenção da cultura e ela permite a possibilidade de você inovar a partir disso, né? Porque a inovação ela tem essa dimensão de você pensar soluções, de pensar na dimensão mais mercadológica, digamos assim, né? Produtos viáveis, produtos que tenham viabilidade econômica, comercial, que correspondam a uma solução necessária. Mas a inovação também social, ela corresponde a soluções e processos relacionados a problemáticas sociais, né? E ligadas a questões ambientais tão urgentes também que a gente tem discutido. E isso tem a ver com sustentabilidade. Então, é uma outra palavra-chave. Não dá para falar de uma economia criativa que não seja sustentável, né? A sustentabilidade, no ano passado, por exemplo, a UNCTAD, né, que é do Sistema ONU, Conferência para o Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas, a UNCTAD elegeu o ano passado como o ano da economia criativa para a sustentabilidade. Porque não dá para não se falar em sustentabilidade em todas as áreas. Não dá para ter essa percepção. É a nossa vida, né? Vamos viver quanto tempo neste planeta? Tem uma relação direta, não dá para a gente não falar mais nisso. Agora, falar de sustentabilidade, a gente também pode colocar no plural, a gente pode falar de sustentabilidades, porque a sustentabilidade ambiental, né? Vocês já devem ter visto muitas discussões sobre isso, e sempre fala da econômica, social e ambiental, né? Quando fala de desenvolvimento, mas tem uma sustentabilidade cultural, que é a construção desse olhar. A cultura continua sendo essa dimensão transversal. Porque como é que eu penso a vida, como é que eu penso as minhas relações sociais, como é que eu penso a economia? De que economia nós estamos falando, né? De que economia para quem? E aí tem uma dimensão de inclusão, né? Porque a gente falar de uma inclusão, eu posso estar falando de uma inclusão social, uma inclusão produtiva,
Pensar num país, e a gente está falando aqui hoje sobre economia criativa no ambiente digital, parece uma coisa quase que automática, né? Todo mundo fala assim, todo mundo tem um celular, né? É o que se fala. Não, nem todo mundo tem, né? Mas, ok, muita gente tem, e muito mais do que já teve na história da humanidade. Temos mais smartphones? Temos. As pessoas conseguem conectar? Não todas, mas muita gente já conecta. Agora, estar numa rede social, mandar um e-mail, né? Mandar um WhatsApp, é fazer parte de uma economia digital, por exemplo? Não necessariamente. Né? Porque quando você está nesse ambiente, e esse ambiente que passa a ser construído a partir dos anos 90 com essa revolução digital, a gente está falando também de uma cultura digital. A gente mudou a forma de se relacionar, né? A forma como a gente conhece as pessoas. Né? Agora que a gente passou 2 anos dentro de casa, não todo mundo, né? Alguns foram nossos heróis aí, né? Segurando a nossa vida para que alguns pudessem estar em casa, tinha muita gente trabalhando também na rua. Mas quando a gente pensa da gente dentro de casa, o que foi esse ambiente? Era o único lugar de conexão. Eu ficava pensando assim, meu Deus, quando a gripe espanhola, como foi? Eu ficava me lembrando disso. Porque imagina a gente sem streaming, 2 anos sem streaming, sem filme, sem música, sem conexão, sem poder falar com as pessoas, parando todas as aulas, porque é parar a vida. Né? Fora a dor que foi uma pandemia que ainda está sendo, né? Que é fato. Todos tivemos perdas. Mas o digital, ele faz parte da nossa vida. Tanto que a aula é híbrida. Né? Antes não tinha isso, ninguém nem falava, ou você vai no presencial, lá no Rio, na Avenida Atlântica, vai assistir, ou você não pode. Né? Agora pode, inclusive, do mundo inteiro. Pode ter aluno em qualquer lugar assistindo. Só tem que acordar na hora certa. Se estiver na Austrália, se estiver no Japão, vai ter que acordar na hora certa. Então, incluir tem a ver com uma inclusão também em termos educacionais. Incluir é promover acesso. Né? Incluir é garantir que esse acesso não seja só para 2% da população, 3%, mas o acesso não é só ter acesso à internet, é mais do que isso. Né? É ter o domínio dessas tecnologias, é realmente poder transformar essas tecnologias, quando a gente fala de negócios, né, com ferramentas efetivas de monetização. A pandemia acelerou alguns processos, a gente sabe disso. Gente que nunca, que usava muito pouco, né? Eu acho que o Instagram virou e-commerce de muitos pequenos negócios, principalmente dos pequenos, porque quando a gente fala das grandes corporações, já tinham as suas plataformas, mas o pequeno foi se virar ali, né, da forma que podia. Né? E o impacto foi tremendo. Então, a gente teve uma compressão de reinvenções e processos de inovação num período muito curto, mas a inclusão ela passa por um ambiente de negócios, por uma legislação favorável. Né? A gente falando aqui de propriedade intelectual, falando, né, de toda uma ambiência que permita o desenvolvimento de novos negócios. O MEI gerou uma pejotização, né? Existe esse termo, né? Tudo a gente cria. Mas teve uma pejotização, mas são empresas, efetivamente? Eu acho que o MEI ajudou muito para você poder ter acesso a alguns mercados que você não teria. Você tem como emitir uma nota fiscal e ele tem uma grande importância. Mas dizer que é uma empresa, não, é um microempreendedor individual, ele vive numa precariedade muito grande. Então, assim, como é que a gente impulsiona isso? Que é o que a gente vai falar mais na frente, a gente vai falar desses profissionais, né? Onde eles estão, como eles estão estruturados, quais são as características necessárias para se colocar nesse novo mundo, nesse espaço que não é tão novo, mas tão novo, né? Mas, assim, novo para muita gente que ainda não está incluída. E quando a gente pensa nesse conjunto de palavras, a gente pensa que elas sendo fortalecidas, estimuladas, desenvolvidas, a partir de uma política pública responsável, e política pública não é só de governo, é uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, às vezes as pessoas falam, política pública é do poder público. Não. Né? A OMP é um agente de política pública, né? As universidades são agentes de política pública. Os cidadãos, né? A sociedade civil
tem a sua responsabilidade fundamental. A gente está em ano de eleição, a gente também define quais as políticas públicas que vão afetar e vão poder transformar e gerar avanços de desenvolvimento no país. Mas quando a gente está falando dessa economia criativa, a gente está falando, partindo aqui de uma base, a gente está falando de um ciclo econômico, né? Como eu disse, games e artesanato são setores bastante diferentes dentro dessa economia. E esse ciclo que vai da criação, produção, divulgação, distribuição, comercialização e consumo, ele vai variar setor a setor. Ele vai variar de acordo com a maturidade do setor em territórios diferentes. Porque se eu penso a música, ou se eu penso a moda, se eu penso o artesanato em diferentes regiões do país, ainda mais um Brasil como o nosso, com 5 regiões, a gente sabe que esse ciclo, além daquilo que é comum aos setores, ele também vai ser afetado por questões próprias dos seus territórios, né? Na época que eu tive no Ministério da Cultura, eu lembro muito de um fórum que eu fui participar de audiovisual em Belém do Pará. Aí chegou um produtor audiovisual e falou assim, produzir cinema aqui é muito mais caro. Aqui a gente tem um custo amazônico. E até então eu não conhecia essa expressão. Eu falei, o que é custo amazônico? Custo amazônico tem a ver com o fato de você estar na Amazônia, o custo que aumenta na produção. Por exemplo, se eu vou fazer um filme e eu não tenho determinados equipamentos, eu vou precisar alugar. Se eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu tenho várias empresas que alugam equipamentos. É o tempo de a van pegar na empresa, você pagar o contrato, levar para o lugar onde você vai filmar. Para a Amazônia tem que transportar, e nem sempre vai ser de avião, e pode levar umas 2 semanas de ida ou de volta, dependendo de como vai se dar esse transporte, e você está pagando um aluguel dobrado do que pagaria numa produção de um curta, do média-metragem. Olha como isso impacta. Porque o ambiente é digital, mas a logística é física. Quando a gente está falando de equipamento de produtos tangíveis. Ainda que eles sejam criativos. Nem tudo vai ser intangível, né? Então, pensar nesse ciclo econômico e entendê-lo, e entender como ele está constituído e quem são os atores, é muito importante. E como eles são afetados, né? Nessa discussão de propriedade intelectual, né? Onde os direitos autorais estão aí dentro, esses direitos autorais eles vão remunerar também, dentro desse ciclo, alguns atores, né? A gente não tem só o direito do autor, a gente tem os direitos conexos, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente está falando de direito, o músico que gravou aquela, né, que foi contratado para gravar um determinado álbum, que vai estar ali no Spotify, que, enfim, ele tem um direito conexo. Os atores, as atrizes, estão atuando num filme, eles têm um direito conexo relacionado à sua imagem. São tantas complexidades assim das relações que é muito importante essa regulação para dizer o que é de quem, né? Traduzir um livro. O tradutor ele também vai ter esse direito à tradução. Algumas confusões já existiram e continuarão a existir, né? A gente sabe que é uma área de disputas, né? de brigas também, mas essa regulação é fundamental. Mas o que a gente vê é que essa discussão de economia criativa, que vem ganhando força a partir dos anos 90 para cá, porque se falava de economia da cultura, já se falava de propriedade intelectual antes, né? A gente está falando de uma lente sobre um mesmo campo, mas um campo que não se limita às artes, como era a economia da cultura, que não se limita às artes e ao patrimônio, mas que engloba esses campos, esses setores, mas avança, porque daí a gente está falando de design, aí a gente está falando de paisagismo, de arquitetura, a gente está falando de marketing, de publicidade. São quantas outras atividades criativas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, a UNCTAD, ela publicou o primeiro relatório mundial de economia criativa, acho que foi em 2008, onde ela fez um exercício de juntar esses dados dessa economia criativa no mundo e dizer assim, como é que é essa economia, né? Porque ainda que ela não seja priorizada por muitos, ela existe, ela está aí. Ainda que hoje
a gente não, no Brasil, não tenha políticas que a priorizem nesse momento, né? Ela está aí, inclusive numa informalidade. Eu falei do microempreendedor individual, né? Mas existe uma informalidade também muito grande ainda nessa economia. Então, quando a gente fala do conceito, é um conceito em evolução? Né? Ele é baseado em ativos criativos. Ativos criativos esses que estão norte, sul, leste, oeste, né, por todo o planeta. É uma economia que gera renda, que cria emprego, que exporta ganhos, né, que promove inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano. Ela não tem uma dimensão só funcional, né, porque ela tem uma dimensão subjetiva muito potente, da expressão de um povo, de quem a gente é. E aí, nesse ambiente digital, que a gente fala tanto do global, eu gosto muito de um termo que muitos têm usado, que é o glocal, né? Glocal é muito legal, porque assim, a gente não é só global, a gente é global e a gente é local. E se você trabalha e pensa uma economia criativa que não leva em conta a sua diversidade, ela vai ser produtora de uma massa de bens e serviços ou de produtos extremamente homogêneos e padronizados. Essa é uma economia onde a diferenciação é fundamental. Por isso que a diversidade cultural é um insumo importante. Tem algumas dimensões que são, digamos, homogêneas, mas tem outras que são da diferença. A gente quer a diferença, a gente quer se ver. Não é à toa que os indianos desenvolveram Bollywood, né? Não existe só Hollywood, existe Bollywood, e eles são grandes produtores audiovisuais. Por quê? Porque os indianos falaram, cadê a gente nessa tela? Um país como a Índia, só o mercado interno é gigantesco, né? Eu fico pensando assim, acho que China e Índia mal precisam do mundo em termos de demanda, porque é muita gente num país, né? Lógico que também que são as desigualdades sociais, mas o indiano, quando investe e pensa nisso, né? O indiano, ele fala, eu quero me ver na tela, eu quero ver as minhas histórias. Né? Quando os coreanos estão em crise e falam assim, vamos investir. Esse K-pop é uma loucura, né, gente? Com todos, tem gente que gosta, tem gente que detesta, sem juízo de valor, né? Mas o K-pop, o que traz de dinheiro para a Coreia é uma coisa absurda. Não é só para os artistas, não é só para a indústria, é uma coisa louca, né? No Brasil nunca teve tanto curso de coreano. Quando é que se falava em curso de coreano há 20 anos atrás? Ninguém estava interessado em curso de coreano, com todo respeito à Coreia. Mas, assim, podia ter, eventualmente, ali. Mas hoje tem uma procura por isso. Olha a força. Olha o cinema coreano ganhando Oscar, né? Ninguém também falava de cinema coreano. Aí chega Parasita, passa a ser o primeiro filme estrangeiro, e é um filme super crítico, né? Tem uma dinâmica. O K-pop é mais massivo, é mais de uma indústria, de um mercado boys band, né? As girls band e tal. Mas quando você vai ali no Parasita, é uma crítica social. Então, assim, é isso e isso também, né? Eu gosto muito, às vezes, se tem muito essa coisa da exclusão também, né? De dizer ou é isso ou é aquilo, isso é bom, isso é ruim. Não, no espaço da cultura, é o espaço que deveria ser, pelo menos, o espaço da liberdade. É isso e isso também. Como é que a gente pode estimular? Como é que a gente pode ampliar as possibilidades, né? E essa economia ela abraça, então, aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem com objetivos de tecnologia, propriedade intelectual, ai, meu Deus, intelectual e turismo. Então, a propriedade intelectual ela é muito importante para essa monetização, né? Usando os termos mais atuais que têm sido usados, mas essa remuneração dessa atividade do criador. Uma vez, e essa discussão é uma briga, né? A gente sabe. A gente vai falar um pouquinho dessas tensões entre propriedade e acesso. Tem uma briga nisso aí. Mas quando a gente pensa, eu tenho um amigo que é compositor, e ele fala assim, cara, eu não canto, eu sou desafinado, mas eu sei compor. Se eu não tiver o meu direito autoral, eu estou lascado. Eu, assim, como é que eu vou viver? Agora, vai pegar uma pessoa com uma voz linda com uma música ruim? Nada acontece. É um conjunto, né? É um conjunto. Cria o intérprete que canta, mas cria também quem faz a composição.
E aí, quando a gente pensa nessas atividades econômicas, a gente vê que o conhecimento é uma base muito fundamental. Acabam que alguns termos meio que se sobrepõem, né? A gente fala de economia do conhecimento, economia criativa, economia da cultura, né? Da indústria de conteúdos. São muitos termos que se sombreiam de algum modo, né? Mas é importante a gente entender que dentro dessa economia eu tenho aspectos macro e micro nessa economia, né? Porque eu tenho uma economia na dimensão micro que está relacionada à oferta e à demanda, né? As trocas dentro daquela dinâmica direta daquele ciclo econômico, mas eu tenho aspectos macros de se pensar o país, né? De como estimular essas economias dentro desses países. A gente falou agora há pouco da Coreia, a Coreia investiu pesado. Isso não foi uma coisa, de repente o cinema coreano passou a ganhar prêmios. Não, são décadas, né? É uma mudança, é uma escolha estratégica, é um novo posicionamento. E toda vez que eu penso no Brasil, me dá um desespero da nossa riqueza cultural, né? E de a nossa ainda, né? Eu digo a nossa no sentido mais amplo, político, a nossa incapacidade de tomar decisões nesse sentido, de realmente assumir de uma forma mais séria. A gente continua sendo país de commodity, né, gente? Nada contra, nós temos recursos naturais, a gente tem que... Isso também é uma vantagem que nós temos diante do mundo, mas o Brasil não é só isso, é muito mais. E commodity não tem valor agregado. Quando a gente vai ver na conta, né? A ponta do lápis que ninguém usa mais é na ponta do teclado ali, quando a gente está digitando, a gente vê que os produtos com maior valor agregado são aqueles de base, baseados em conhecimento, né? Então, são necessárias políticas inovadoras e multidisciplinares, porque a economia criativa não é só da cultura, é da educação, é da ciência, né? Eu lembro quando eu tive a minha experiência no Ministério da Cultura, a gente fez um planejamento, um plano estratégico de economia criativa para a secretaria. E, na época, a gente conversou com 20 ministérios, imagina. O pessoal falou, mas tem economia criativa em 20? A gente encontrou nos 20. A gente conversou com o pessoal do desenvolvimento agrário. Aí teve gente que falou assim, mas o que o desenvolvimento agrário tem a ver com isso? Cara, eles têm um programa de rotas turísticas, alimentares, associadas à produção familiar, que é incrível. Eles têm um programa de artesanato, que era o Talentos do Brasil, que era uma coisa maravilhosa, né? O que tem a ver o Ministério do Trabalho, quando você pensa a classificação brasileira de ocupações? A gente está falando de novas profissões, tem várias profissões hoje que existem de fato, mas não de direito, né? Elas não existem oficialmente. Não existe uma seguridade, não existe uma proteção desse trabalhador, né? Quando a gente vai ver a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, as famosas QNAEs, você não encontra algumas atividades ali. Aí vira um pacote, né? A pessoa vai abrir uma empresa, o contador vai fazendo uma mágica para ver o que encaixa, né? Design, pelo amor de Deus, design cabe tudo, né? Design é um espaço, né? Raquel sabe. Tudo está ali dentro. E cadê você na sua atividade específica, né? O artesão foi regulamentada recentemente, gente. Artesão é a profissão mais antiga que existe, né? O ser humano, quando começou ali na pedra lascada, ele já estava uma artesania. Quer dizer, o artesão, que é uma atividade tradicional, só foi reconhecida recentemente. Então, quando a gente chega nesse ambiente da propriedade intelectual, vocês sabem muito mais do que eu, vocês aqui da OMP, não sou advogada, né? Mas vocês sabem muito mais do que eu, mas é importante que mesmo nós, não advogadas e advogados, que a gente entenda esse ambiente de legislação, né? Esse espaço com o qual a gente se relaciona, que é tão importante para a garantia dos direitos da gente. E também de deveres. Então, quando a gente pensa nessa propriedade intelectual que envolve direito autoral, né, a propriedade industrial, proteção sui generis, a gente, e eu vou apresentar aqui para vocês esse conjunto dos setores culturais criativos, uns se afetam mais com alguns tipos de direito e outros com outros, né? Assim, você imaginar o direito do autor está diretamente ligado às atividades artísticas, diretamente. Mas também programa de computador, né?
tem gente que nem sabe que o programa de computador tá ali dentro, é uma das categorias do direito do autor. Então, quando a gente vai pensando nessas discussões e na importância e dos tempos de proteção, né? Muitos países têm 70 anos, né, de proteção, tem outros que têm 90. Eu estava lendo um livro que falava do Mickey, e eu fiquei chocada. O Mickey é um case, né? E assim, a Walt Disney Company, ela entra pesado num lobby, num congresso, e ela conseguiu alterar esse período algumas vezes, né? 70, depois passou para 90, 95. Gente, não acaba nunca. Daqui a pouco, a proteção lá nos Estados Unidos vai chegar a 150 anos, e o Mickey continua sendo da Walt Disney. Né? Então, assim, são relações de poder, lógico, de disputa. É importante os criadores, os criativos, os profissionais desse campo entenderem como funciona esse processo. Porque a proteção é importante demais, mas ela não pode ser infinita, gente. O acesso também é importante, né? Como é que a gente cresce? Como é que a gente se desenvolve? A gente precisa do acesso. Sem repertório a gente não cria, né? A gente precisa de repertórios nesse sentido. Então, essas discussões, elas são muito amplas, inclusive do direito autoral, a gente pensar na dimensão coletiva. Eu lembro, não vou citar nomes aqui, né? Está gravando aqui, é complicado, mas tem um grande designer paulista, muito conhecido no Brasil, que ele fez alguns trabalhos na Amazônia e ele desenvolveu um papel de parede que foi vendido em lojas chiquérrimas ali de São Paulo, né? Com grafismos de comunidades indígenas lá do Acre. E não deu R$1, assim, botou lá, é lindo, ok. Pega lá os grafismos, bota no papel de parede, né? Vai vender. Agora, o azar dele, sorte dos indígenas. Passou um técnico do IPHAN, eu sou por uma pessoa do IPHAN, um técnico do IPHAN em frente a essa loja em São Paulo e olhou assim, ué, que produto é esse? Eu conheço. E era ainda registrado. Porque ele, olha o azar desse designer, né? E que bom que ele teve esse azar. Esse técnico do IPHAN foi o cara que fez o trabalho de registro. E ele viu, ele reconheceu, né? Porque outra pessoa, um desavisado, só olha e fala, nossa, que legal, que bonito. Talvez alguns nem saibam que é indígena. Vê lá uns traços e fala, gostei, é bonito, né? Não entende a história do que aquilo significa para um povo. O cara do IPHAN foi lá, entraram com um processo. Ah, desculpa, eu não sabia, tirou das lojas. Olha como é delicado isso. Não existe um dono, existe uma tradição, existe uma... Por que essa comunidade também não ganha? A questão não é proibido fazer. A questão é como é que podemos fazer de uma forma que seja justa para essa população lá do interior do Acre, né? Que foram séculos de construção disso. Aí o cara lá em São Paulo coloca um papel de parede, fica lindo, chique, todo mundo acha massa, e diz, foi fulano que criou. Não foi, ele aplicou, ele tem um processo de entendimento de um valor de mercado daquilo. Mas vamos pensar como é que isso pode ser trabalhado. Então, essa briga entre copyright e copyleft é gigante, né? E é uma briga, por quê? Porque quando a gente pensa naquilo que a legislação ainda não dá conta, né? A gente vê que fica muito difícil, assim. Tem que ter um equilíbrio entre essa proteção. Vou passar, então, aqui os setores. Eu trouxe para vocês a classificação da FIJAM. Tem várias classificações, tem da Unesco, tem da FIJAM, tem da UNCTAD, mas eu trouxe a da FIJAM porque eu trouxe dados da FIJAM que saíram aqui muito recentemente, foi agora, gente, 2022. Eles tinham os últimos dados de 2019, então eles fizeram aqui esses dados históricos de 2004 a 2020 do PIB produzido pelos setores criativos, só cresce, né? É muito interessante ver isso, com crise e tudo. Me surpreendeu esse 2,91% em 2020, na pandemia, né? Então, quando a gente olha isso, puxa, o último dado era de 2017, 2,61%, então aumentou, né? Quando a gente faz uma comparação da taxa de crescimento real anual do PIB criativo com o PIB brasileiro, também na série histórica,
Na maior parte dos anos, o PIB criativo tem um crescimento maior do que o PIB total, lógico, com alguns anos de crise, que são esses marcados aqui. Quando a gente vê os vínculos, né, empregatícios, e aqui é só da formalidade, viu, gente? Eu falei que tem uma informalidade, então esse dado é um dado só em cima de quem está registrado, quem tem CNPJ, né? Então, quando a gente avalia aqui, olha, o núcleo criativo teve um crescimento entre 2017, o que eles chamam de núcleo criativo são esse campo dos setores das indústrias criativas, teve um crescimento de 11,7%. E aí, quando a gente observa as categorias que eles trabalham, cultura, tecnologia, consumo e mídia, a gente vê que tecnologia e consumo são as que mais cresceram. Por quê? Porque na pandemia a área da cultura foi uma das áreas mais afetadas, principalmente pelas atividades presenciais, porque muitas delas são dessa natureza. Quando a gente vê o rendimento médio do mercado de trabalho e a gente vê o rendimento médio dos setores criativos, correspondem a 2,37 vezes o nacional. Então, a gente, sem política pública efetiva, sem uma ação estratégica e articulada, a gente já cresce como campo. E eu digo a gente, porque eu não sou artista não, viu, gente? Tenho uma família de artistas. Mas eu trabalho nesse arranjo, porque eu trabalho no fortalecimento desse campo, né? Eu faço parte dessa dimensão. E aí, quando a gente chega... Faltam 10 minutos, né? Ela falou aqui para mim. Foi. O pessoal está me... Eu falo demais, gente. Ainda bem que vocês me avisaram. Mas eu vou passar aqui rapidinho, Esse é o último gráfico, na verdade. Porque esse gráfico é legal porque a gente vê as áreas de consumo e tecnologia se destacando em 2020, que é justamente esse momento da pandemia que a gente tem um baque muito grande. Então, essa área de tecnologia e de varejo, digamos assim, ela acaba se fortalecendo pelo comércio eletrônico, né? Pelo que foi possível de ser feito diante do que a gente estava vivendo. E aí vem a questão dos profissionais, que é a segunda parte que a gente vai fechando aqui da nossa conversa de hoje. Classe criativa, recursos humanos, por que eu coloquei interrogação, gente? Porque tem um debate danado também sobre esses termos. Se chamar um profissional de recurso, é uma discussão que tem hoje no campo da gestão, assim, a gente é recurso? Né? Como uma mesa, como uma... Ok, a gente, de algum modo, é um recurso. Mas a gente é mais do que isso, porque a gente é criador, a gente tem um olhar estratégico, a gente tem uma dimensão que vai além do recurso no sentido mais, digamos, restrito. E a gente, como classe criativa, também, esse é um conceito que tem sido muito debatido, porque tem um cara chamado Richard Florida, que fala de cidades criativas, e que foi ele que inventou essa denominação, esse conceito de classe criativa. E que ele diz que a classe criativa corresponde a esses profissionais, a esses trabalhadores, onde o talento, onde a tecnologia e a tolerância é muito importante para o desenvolvimento de uma região. Mas ele, que são os 3 T's, né? O americano adora 3 T's, 4 P's, 5, né? É fácil de gravar, realmente. É uma fórmula mnemônica muito interessante. Mas, ainda que esse índice tenha sido importante, porque é difícil definir índices para você conseguir identificar quem são esses atores ou quais são esses territórios potentes, tem uma dimensão excludente, porque aqui, por exemplo, fala de uma classe criativa vinculada a uma educação formal, e a gente está falando de um campo de novas profissões, que muitas dessas novas profissões não têm um curso na faculdade especificamente para isso. Você faz cursos e você vai adaptando. Quando é que a gente falaria, nos anos 90, de youtuber? Isso não existe, né? O YouTube... Agora, você fala, banqueiro, o que você quer fazer quando crescer? Eu quero ser youtuber. E ninguém falava isso nos anos 90, né? Eu, quando era criança, não falava que queria ser uma youtuber. Nem existia o YouTube nessa época, né? Então, assim, tem algumas limitações. Teve um avanço, foi muito importante essa colocação, mas o próprio Richard Florida, ele mesmo fez uma meia-culpa. Ele falou, realmente, o meu olhar foi um olhar muito a partir dos Estados Unidos, porque é de onde ele é. Né? Então, ele faz um olhar
que quando a gente começa a pensar num país como o Brasil, quando a gente pensa na América Latina, quando a gente pensa em África, quando a gente pensa em outros continentes com outras características, não se encaixaria o conceito de classe, porque ele acaba sendo elitista. Ele acaba sendo elitista. E a gente tem mestres, a gente tem esses novos profissionais híbridos que misturam conhecimentos de várias áreas e que não vai ter a faculdade desse novo profissional. Na verdade, as faculdades elas estão correndo atrás desses novos conhecimentos e repensando e reformulando as suas próprias grades curriculares, as suas trilhas formativas, né? O mestrado, por exemplo, que eu dou aula, é interdisciplinar, né? E aí a gente tem uma dificuldade quando chega na CAPES, CNPq, porque os interdisciplinares é uma loucura. Cabe tudo no interdisciplinar. É mais difícil de entender o interdisciplinar do que falar de engenharia, direito e tal. Mas eu vou terminando, viu? Então, esse ambiente que hoje a gente vê para esses profissionais é um ambiente de terceirização, tem uma precarização, sim, né? Não existem mais aqueles grandes empregos das grandes empresas, não tem esse espaço para todo mundo. Então, é um espaço de um profissional que ele está, na verdade, baseado no seu conhecimento, que tem uma capacidade empreendedora e de conectar múltiplos saberes. Vou aqui caminhar aqui para o nosso último slide. Isso aqui, gente, é uma síntese de um evento que eu participei na época do Ministério. A gente fez um seminário que o nome era Cultura e Universidade, justamente para levantar as novas formações e dizer assim, quem é esse profissional que o mundo precisa? Quando a gente está falando de uma economia criativa, né? E a gente reuniu, eram mais de 35 professores, pesquisadores, pessoas do campo, de várias regiões do país, foi em Salvador que aconteceu, e aí, essa é uma síntese, tá? Eu trouxe só essa síntese para a gente fechar. Quem é esse profissional do campo criativo que é desvelado? É aquele que tem domínio de linguagens simbólicas. A gente precisa falar dessa base simbólica. É o que tem atitude empreendedora, espírito inovador, habilidade multidisciplinar, tem conhecimento sobre a realidade regional no contexto global, né? É aquela coisa do local que a gente tinha conversado. Pensa a interdisciplinaridade da política pública é importante, convive na diversidade e na construção de consensos, e aí entra a questão da rede, né? Tem uma visão estratégica e gerencial, agilidade para a gestão de projetos, capacidade de gestão para o desenvolvimento social, cultural, humano, capacidade conceitual. É coisa pra caramba, né? A gente olha assim, poxa, é muita coisa, mas é um caminho de construção, né? Então, quando a gente está nessa dimensão, a gente está dizendo como esse empreendedor, esse profissional criativo, deve atuar no ambiente digital. As técnicas, as metodologias, isso a gente aprende. Agora, mais importante que o hardware é o software, né? Usando a linguagem do computador. Porque não adianta você dominar todas as tecnologias digitais se você não tem conteúdo. Se você não tem... aqui você veio, né? Assim, qual é a sua contribuição? Qual é o processo de transformação? Que comunidade você faz parte? Como é que isso pode ser transformador? Então, é uma economia que é criativa tanto nos produtos que são produzidos, mas ela é criativa como processo econômico. Como é que eu penso a dinâmica das chamadas novas economias, né, que envolvem essa visão da sustentabilidade, da economia circular, né, da economia criativa? É junto, não é separado, né? Então, enfim, era isso, gente. Eu sei que eu acho que eu passei um pouquinho. Deu tempo. Mas eu tentei fazer essa síntese, né? Tentei. Tempo para as perguntas, né, Letícia? Você vai trazer? Ah, já está aqui. Ah, tá certo. Aqui a pergunta é, aqui não tem o nome da pessoa, tem? Ah, tá. Bom, quem fez essa pergunta quer falar ou eu leio mesmo? Aí ela vai ter que avisar. Bom, então vou lendo logo, né? Eu estou preocupada com o tempo, que ainda tem mais aula hoje, então eu sei, tem um intervalinho. Então, como você enxerga a proteção de NFTs
que fazem referência a memes e imagens que são amplamente utilizadas como na enquete. Gente, eu preciso dizer, eu ainda não estou dominando essas questões do NFT. É muito avançada. Eu sei que tem tido um avanço gigantesco no campo cultural e das artes. Já vi críticas muito, assim, desde a melhor coisa de todos os tempos, como também NFT não vai durar muito tempo. Eu realmente não sou especialista nessa temática, eu não me arrisco a responder naquilo que eu não domino, viu? A professora também não sabe muito, né? Então, assim, mas eu acho que esse é um espaço que precisa do olhar, né, de quem é da área de propriedade intelectual, que precisa mergulhar, porque eu acho que essa rapidez dessa evolução tecnológica é tão grande que a gente está sempre correndo atrás, né? Assim, a gente não dá tempo, né? Não dá tempo da gente estar caminhando junto. Eu acho que tem um caminhar atrás, até no sentido de compreender os efeitos dessas novas dinâmicas, de como isso está afetando. Então, eu peço perdão, não sei quem fez exatamente a pergunta, mas eu não tive um mergulho sobre a questão do NFT na questão da proteção, tá certo? Então, desculpa, não vou poder responder isso como você gostaria. De acordo com a sua experiência, há demanda de inteligência artificial em arbitragem e mediação com desenvolvimento de database, com machine learning na engenharia? Menino, vocês estão fazendo perguntas de propriedade intelectual, meu Deus. Ai, ai. Olha, eu também não, olha, gente, eu não domino isso. Eu vou ter que te falar que não. A minha área é mais de gestão, empreendedorismo e inovação, mas o que eu vejo... Pessoal está afiado. Mas as especializações são diferentes. Então, realmente... Não, tudo bem. Assim, o que eu tenho visto é que nessa... Eu vou falar da pergunta o que é que eu posso contribuir, tá certo? Eu não posso responder exatamente, mas do que eu posso contribuir. Quando a gente está falando de inteligência artificial, eu vou dar aqui um exemplo da música que tem acontecido muito. Hoje a inteligência artificial ela tem produzido músicas, existem empresas de inteligência artificial que compõem canções a partir de algoritmos. E isso é um debate muito amplo, né? No sentido de dizer assim, vai chegar uma hora que os compositores vão ser substituídos pelas máquinas, né? Eu tenho a esperança que não. Eu gosto muito das máquinas e das tecnologias, mas eu acho que tem o olhar e a expressão artística e do sentimento do próprio autor ou da própria autora que vão ser definidores daquela linguagem, daquele produto cultural e artístico. Eu acho que a inteligência artificial ela vem contribuir mais com na música, numa linha mais de músicas, lounge music de restaurantes ou de clínicas. Eu vi uma experiência do Spotify que fez uma criação de uma música nova de um rapper de São Paulo, que a música se chama Neural Sabotagem, que foi incrível. Eles pegaram várias letras do Sabotagem, a máquina aprendeu, né, toda essa linguagem do Sabotagem, só que tinha uma equipe que era de amigos e um coprodutor dele que ia dizendo isso ele diria, isso ele não diria, isso ele diria, isso ele não diria, e ficou na voz dele, e fizeram uma música co-criada com a inteligência artificial, e ficou realmente bem legal, né? Teve a participação da filha, do filho. Então, assim, eu percebo que todas essas tecnologias, elas afetam totalmente as dinâmicas, e elas realmente vão afetar a legislação no sentido de compreender essas novas dinâmicas. Agora, quando você fala na engenharia, aí eu peço desculpa, porque não é o campo de conhecimento meu, tá? Eu estou mais na linha dos setores culturais e criativos. A engenharia é um setor tradicional, que trabalha associado com alguns setores criativos. Diz. Pronto. Olha, estão me informando aqui, só para vocês saberem, que essas perguntas vão ser repassadas para professores especialistas desse campo, né? Então, o professor de ontem
de mediação e arbitragem, ele tratou desse assunto, então ele vai ter condição melhor de responder do que eu nesse sentido. Pode passar. Era só essa ou tem mais outra? Foram apresentadas questões envolvendo bancos de dados? Não, peraí. Pode explicar o que são direitos conexos? Olha, o direito conexo é o direito, seria o direito de autor, não de quem foi o autor de uma música ou de um livro. Eu falei do músico, né? Um artista, um compositor compõe uma música e um grupo de profissionais, seja o intérprete, pode ser intérprete, os músicos vão tocar aquela música. Esse é um direito conexo da gravação daquela música. Então, toda vez que aquela música toca em qualquer lugar, recebe o direito autoral o compositor e recebe os direitos conexos os profissionais que estavam envolvidos naquela reprodução, naquela gravação, né? Naquela indústria fonográfica. Então, quando você vai no cinema, você tem o roteirista, que é o autor daquele filme, né? Que autor da história, ele pode criar um roteiro totalmente original, como ele pode fazer um roteiro adaptado, e se for um roteiro adaptado, também tem o direito do autor do livro, né? Agora, os profissionais criativos que estão envolvidos nessa produção, ele tem um direito conexo da sua atuação para a realização desse produto criativo. Eu sei que nós vamos ter um professor aqui depois que sabe os termos jurídicos mais específicos, mas o direito conexo é um direito conexo ao direito do autor. Se um tradutor traduz um livro que só tem língua inglesa e traduz para o português, toda vez que esse livro for vendido, recebe o autor do livro e recebe o tradutor, porque ali existe também um processo criativo. A tradução não é só uma tradução literal, né? Tem uma linguagem literária, tem uma linguagem associada que dá sentido àquele idioma estrangeiro dentro do país. Então, o tradutor também tem direito conexo. É sempre conexo ao direito autoral, digamos. Tem o autor principal e o conexo são aqueles profissionais que garantem que aquele produto cultural criativo seja que circule, que seja difundido, que possa ser comercializado e distribuído. Pode passar. Eu acabei falando da música, né? Eu acabei adiantando um pouco dessa questão da inteligência artificial, né? Se uma música é criada por inteligência artificial, ela vai ser da pessoa jurídica, da empresa que criou. A empresa que tem a inteligência artificial que compõe as músicas é dela o direito do autor, né? Então, ela passa a ser a detentora de todos os direitos, tanto os direitos morais como os direitos patrimoniais relativos àquela canção. Agora, se naquele caso do Sabotagem, aí é a família do Sabotagem que recebe o direito do autor e o Spotify, né? Isso. O ECAD é o escritório de arrecadação, né, dos direitos do autor, mas tem a Abramos também, né, que a Abramos é a associação brasileira que também faz esse recolhimento para os compositores. Viu? Tem mais uma. E aqui fala, a primeira revolução marcou o surgimento da fábrica, em detrimento da manufatura e do artesanato. A economia criativa representaria reificação desses conceitos e as práticas artesãs. Na verdade, a economia criativa, ela engloba as práticas artesãs. Ela não é só, é aquilo que eu falei no começo, não é só uma coisa ou só outra. O artesanato é um tipo de produto criativo. Quando a gente fala da grande indústria, na área da moda tem uma coisa bem interessante. Você tem a indústria têxtil e você tem a moda. Né? São dois mundos. Né? A indústria têxtil, inclusive, é a segunda mais poluente do mundo. É um problema seríssimo. E a economia circular tem discutido questões para ver se resolve esse problema. Mas a moda tem a ver com a criação. Né? Tem a ver com uma autoralidade desse designer de moda. Então, a gente está falando de um mercado que, muitas vezes, essa moda ela é artesanal. A gente pensa nos ateliês, não são processos industriais. Agora, um designer de moda pode trabalhar com uma grande indústria? Pode também. E isso pode ser gerado, e aquele produto pode ser gerado em escala. Né?
Mas a economia criativa, nessa visão só da escala, isso é um tipo de conceito de economia criativa, são os conceitos e os olhares. O que a gente discute no hemisfério sul, digamos assim, nós que somos do sul, os países latino-americanos, países africanos, Nova Zelândia, a gente tem discutido que essa economia, ela contempla tanto essa indústria cultural, essa indústria criativa que permite a escalabilidade, mas ela contempla um mercado de nichos e um mercado extremamente artesanal. Então, tem uma coisa, por exemplo, tem um artesão, que eu sou muito fã, eu sou do Ceará, então eu sou um pouco suspeita, porque eu vou falar de um artesão cearense, que é o mestre Expedito Celeiro. O mestre Expedito Celeiro, ele mora no Cariri, que é uma região sul do Ceará. E lá no Cariri, ele tem um trabalho, o pai dele fazia roupa para o cangaço, imagina, aquelas roupas de cangaço, tudo de couro, né? O celeiro é de sela, o cara que produz sela e produz roupa para vaqueiro. E ele, a partir dessa, ele aprendeu com o pai dele e ele começou a redesenhar os produtos dele, ele tem uma oficina que faz trabalhos lindíssimos, e hoje o Mestre Expedito ele vende para o mundo todo. E tem designers que vão para lá para produzir com ele, fazer collab. Ele é um senhor de mais de 80 anos. Mas, por exemplo, os irmãos Campana, não sei se vocês já ouviram falar, né, que são grandes designers brasileiros, fizeram uma coleção de mobiliário com o Mestre Expedito. E aí, eles falaram assim, a gente quer trabalhar com o senhor, a gente quer fazer um processo de cocriação. Foi um trabalho de 2 designers com um artesão, mas foi um trabalho artesanal, essencialmente. E o Mestre Expedito falou, ok, vocês querem trabalhar comigo, mas só faço o que eu quiser. É ótimo, né? Eu adoro a simplicidade, né? Porque, olha, vocês vêm para cá, mas vocês não vão mandar em mim, não. Eu só faço o que eu quiser. Tem uma marca, uma assinatura, uma identidade muito forte. Ele já transformou o artesanato que o pai dele fazia, porque ele inseriu cores, ele começou a trabalhar recortes diferentes lá do couro, mas hoje esse cara ele tem uma produção de alto valor agregado. Você vai comprar uma cadeira, você vai comprar um banco, você vai comprar uma mochila do Mestre Expedito, não é baratinho. E tem gente que acha que artesanato é barato, né? É um produto sofisticadíssimo, né? Então, assim, acabou o tempo, né? Então, enfim, quando a gente está falando, então, só para fechar, né, dessa economia criativa, vamos sempre lembrar da conjunção E, não é ou isso ou aquilo. Tem uma dimensão industrial, de um mainstream, dessa indústria de escala, que o profissional criativo ele se relaciona, mas tem uma dimensão tradicional, popular, né? Quando a gente pensa no nosso carnaval, que é uma grande festa popular, e que para o Rio de Janeiro, por exemplo, no último carnaval de 2020, né, a gente ainda não voltou em toda a força, entraram no Rio de Janeiro em 10 dias 4 bilhões de reais. Então, a gente não está falando de pouca coisa. 4 bilhões só no carnaval. Né? Numa festa. Não, é uma economia da festa, poderosíssima que tem em todo o país. Ok? Desculpem aos alunos que me perguntaram sobre temas que, para mim, realmente eu não domino, então não vou me meter aqui a falar besteira, né? Mas, assim, eu convido a todos, para quem tiver interesse em mergulhar mais nesse universo da economia criativa, eu deixei meus contatos também, quem quiser. Sim, o Instagram é Luciana Gui, tá certo? E o LinkedIn é Luciana Guilherme. Então, vocês têm como me localizar, quiser trocar ideia, quiser pedir alguma indicação de alguma outra leitura. Tá certo. Não, estou à disposição, tá certo? Tá. Porque eu que estou no microfone. Se tiverem outras dúvidas, então, é só mandar por e-mail, não é isso? Ou mandar agora aqui na plataforma, e aí eu retorno depois, tá bom? Gente, obrigada pela paciência. Valeu. Muito bom estar com vocês, viu? Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso.
Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo, de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!